paz do Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo número 1. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são os rios ímpios, mas são como as vinhas que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Com meu Senhor conhece os amigos, os pecadores perecerá. Aleluia, né? Glórias a Deus. Então a gente vê o salmista aqui falando da importância, né, de a gente andar, né, de acordo com a palavra do Senhor. Porque ele fala aqui, ó, conselho, não andando no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí ele diz que aquela pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que tem prazer na lei do Senhor, ela vai prosperar, né? Tudo que ela fizer vai prosperar. Então que a gente tenha esse prazer, né, na palavra do Senhor, de ler a palavra do Senhor, de meditar na palavra do Senhor. E ele diz aqui, ó, meditar de dia e de noite, né? E às vezes a gente não medita hora nenhuma, né? E o Senhor quer que a gente conheça a palavra dele, que a gente medite, que a gente ame, que a gente pratique principalmente, né? Por que ele fala da gente meditar? Porque quando a gente pensa muito sobre alguma coisa, a gente acaba fazendo aquilo, né? E como a palavra de Deus, ela é a vontade do Senhor, ela é algo bom para as nossas vidas, quando a gente medita sobre a palavra do Senhor, quando a gente pensa sobre a palavra de Deus, a gente coloca em prática, né, aquilo que nós estamos aprendendo. E se a gente quer ter uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida abençoada, nós precisamos conhecer e meditar na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, Deus, nós estamos aqui na sua casa, Senhor, na tua presença, Deus, para te louvar, meu Pai, para glorificar o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, por estarmos aqui, nós te agradecemos, meu Pai, por cada vida que o Senhor enviou esta manhã, Deus. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor está aqui neste lugar, que o Senhor, Deus, está ouvindo a oração dos teus filhos, que o Senhor, meu Pai, está entregando bênção, Senhor, na vida de cada um, meu Pai, que está assistindo esse culto esta manhã. Que em nome de Jesus, Deus, Senhor, venha trabalhar nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, meu Pai. Que o Senhor venha derramar sobre nós as tuas bênçãos, Deus, repreendendo em nome de Jesus tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Toda preocupação, Deus, todo medo, toda ansiedade, meu Pai, toda tristeza, Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, venha colocar nos nossos corações alegria, paz, Senhor, benignidade, meu Deus, que a gente ande nos teus caminhos, meu Pai, fazendo a sua vontade, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê discernimento, meu Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar. Salve os irmãos, papai, Senhor, amém? Amém. Número 15. Oh, qual cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nome
na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluia. 400. Em Jesus, Vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus uma doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus a rocha inabalável, em Jesus no homem comparável, em Jesus no Deus adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Glória a Deus, aleluia. vamos orar novamente, amém? Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse período de louvor, meu Pai. Te agradecemos, Deus, por estarmos na sua casa esta manhã, Senhor, glorificando e exaltando o seu santo nome, Deus. Nós consagramos, meu Pai, as nossas vidas a Ti, Deus, e pedimos, meu Pai, que em nome de Jesus, Senhor, esteja aqui no nosso meio. Teu Espírito Santo, Senhor, esteja aqui nos conduzindo, meu Pai. Teu Espírito Santo, Deus, esteja aqui nos ensinando, Senhor. Que em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Pai, que o Senhor venha abençoar a nossa família, meu Deus. Cada um, Senhor, dos nossos familiares, Senhor. Aqueles que estão passando por problema, aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que estão afastados do Senhor, Deus. Que o Senhor vai tocando na vida, no coração de cada um, meu Pai. Vai transformando, meu Pai. Vai curando, Deus, vai salvando, Senhor, vai libertando, Senhor, porque nós cremos, meu Pai, que o Senhor é poderoso, Deus, para fazer a obra, Senhor, na vida de cada um. Nós pedimos também, Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, esta igreja, Deus, que o Senhor sempre esteja aqui conosco, meu Pai, que o Senhor seja sempre o centro, meu Pai, aqui deste lugar, que o Senhor abençoe cada vida, Deus, que entrar aqui, meu Pai, cada membro dessa igreja, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, meu Deus, repreendendo toda dificuldade, repreendendo todo o mal, Deus. Abençoa também, Senhor, essa rua, meu Pai, cada morador, Senhor, cada pessoa que trabalha aqui, Jesus. Nós sabemos que existem pessoas aqui que precisam de Ti, Deus, que o Senhor vai trabalhando na vida de cada um, meu Pai, vai salvando, Jesus, vai libertando, Senhor, vai tirando toda a dureza do coração, meu Pai, vai colocando o coração de carne, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Esse culto a gente faz aqui de manhã, né? Mais pra gente orar, né? Pra gente realmente vir aqui ter um momento de intimidade com o Senhor, né? Buscando a presença do Senhor. Mas eu queria saber se tem algum irmão que aceita a oportunidade para contar algum testemunho ou para orar mais uma vez, né? Louvar o Senhor com o hino. Se quiser, tá com a oportunidade. Amém? Eu vou ler aqui em Provérbios 16, versículo 1, que diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Né? A resposta vem do Senhor, né? Esses dias eu passei por eu acredito que foi bênção, né, irmãos? Porque eu costumo dizer que a água não se mistura com óleo, né? Então, a luz também não combina com as trevas, né? Meu filho Abner estava há 10 anos namorando com a menina e fazendo os planos para casar, né? E do nada ele resolveu terminar com a menina.
E nesse momento, assim, a gente leva um choque, leva um susto, né? Eu ainda estou, assim, com o coração doloroso, assim, porque ela era, assim, uma menina boa, ela tinha as qualidades dela, né? Que a gente não procura ver só os defeitos, né? Então, ele está sofrendo, né? E eu também. Mas Deus já havia falado, né, comigo, que não era ela a escolhida dele, né? Então eu fiquei muito triste, que assim, meu coração pesaroso, e continua ainda, né? Vocês oram por mim e por ele também, né? Porque ele tem passado por uma luta muito difícil, que foi a luta contra o câncer, né? E aí eu falava sempre para ele: olha, meu filho, as escolhas são suas, né? As escolhas são minhas, mas as consequências, ela vem para todos nós, não é só para você não. E uma coisa, você sofreu muito na vida, e ele sofreu mesmo, né? E então, agora ele está sofrendo pela escolha dele, né? E eu acredito que Deus vai preparar uma, né? Que seja da mesma linhagem, né? Que Deus queira para ele. Eu converso muito com ele e falo: olha, meu filho, cuidado, não vá procurando outro agora, espera Deus escolher para você, vai orar, é melhor, né? Então nós estamos passando por isso, né? Mas assim, eu tenho muitas bênçãos assim, para falar, né? Se eu ficar aqui o dia inteiro, a noite toda, ainda é pouco. Né? Mas é isso, aí eu peço orações dos irmãos, né, que orem, porque eu falei com Deus: Senhor, se foi da tua vontade, então alivia o coração dela, o coração dele, porque ele foi conversar e tudo. Ela disse que tinha trauma, né, trauma de homem. Então como é que uma pessoa vai casar assim, né, com a outra, né? O casamento é uma união de todos, né, da família, né? E é isso. Obrigada pela oportunidade e estamos aqui. Eu estava com saudade de vocês, porque eu passei muitos dias cuidando da minha sogra, mas agora eu estou aqui. Os dias que eu puder vir, eu venho. Amém. Amém. Deus sabe todas as coisas, né? E com certeza Ele tem o melhor para a vida do Adler, né? Porque já fez uma obra tão grande na vida dele. Com certeza Deus vai continuar trazendo bênçãos para a vida dele. Amém? Você quer falar? Saúde, irmãos, seu Pai, Senhor. Amém. Bom dia para todos. Eu sei que vocês lembram, e a irmã também, ela me contou lá no CIB lá, e eu contei para ela o que tinha acontecido. E ela contando o depoimento dela, e nem sempre nós vemos daqui para frente e falamos assim: Deus, isso aqui vai ter jeito, porque para o meu genro não teve. Eu vim aqui para orar, teve jeito porque Deus curou ele lá. Porque eu acredito que quando a gente coloca no altar, eu estava falando com o seu Manuel, com a irmã Marta, que quando você colocar algo no altar, que Deus ele quer que você coloque o que você está precisando, porque Ele vai agir em cima daquilo que você está necessitando. Ele vai deixar, porque Ele é um Deus tão poderoso, maravilhoso, que Ele vai deixar você querer. Se é libertação, se é cura. Então o meu genro está com depressão. Ele tinha 43 anos, eu fiquei muito mal. Mas tudo que Deus colocou no altar, igual ela falou que está orando, tudo que a gente coloca tem jeito, só não teve jeito para cura, porque se ele tivesse querido se internar e ficar tomando, ele já tinha psicólogo, psiquiatra, era tudo muito caro, mas tinha como pagar, mas ele não quis. Então, eu acho que ele fez algo no dia, por isso a gente estava lá no evento, que estava orando pelo nosso país, pelo Brasil, eu tinha acabado de chegar lá. Só deu tempo, eu até falei assim: cadê uma maquininha para mim fazer uma oferta voluntária pela saúde? Eu não pedi nada, só pedi pela saúde da minha família. Só deu tempo eu colocar a oferta no altar. E aí já ligaram e nós voltamos. Eu fiquei tão acabada, ontem completou um mês. A minha filha está tão devastada, a irmã Marta conhece ela, ela viu. Gente, não tem como você não ficar, ainda que você ore, ainda que você conheça Deus como você conhece, como nós conhecemos, nós ficamos abalados, abatidos, porque não tem como. Você vê que a pessoa fez algo para ele não estar mais aqui. Então, aí deixou 2 filhos, meu neto, um vai fazer 13 anos, o
o outro tem 9, vai fazer 10 no ano que vem. Mas eu creio nessa promessa de que Deus não deixou nós sozinhos. Nós não somos órfãos. Eu não sou. Apesar que eu seja órfã de pai e mãe, fisicamente, de carne e osso, mas eu não sou órfã do meu Deus. Então, não é algo assim que a gente pode se gloriar, falar, olha, não é. É muito triste, eu fiquei tão abatida naquele dia. A gente no pistão não tinha como nem vir para casa. Nós chamamos o Uber na metade do caminho que dava para passar com o carro. Estava tudo cheio de gente. Então, quando eu cheguei, que eu vi aquela situação, eu falei para Deus, eu pedi para Deus, só deixa eu saber que teve salvação e cura. E a forma que Deus mostra para você, para nós, não é a mesma que mostra para mim. Ele vai se mostrar de maneira diferente. Lembra lá quando Elias, ele estava na caverna? Eu tinha falado para Deus, eu podia falar que eu estou com Elias, mas eu não estou na caverna, eu estou aqui. Morreu 50, morreu mais 100, mas nós estamos aqui buscando Deus. Nós estamos de pé buscando Deus, que é Deus, que pode. Aí eu falava para ele, você quer comer algo? Um dia eu fui lá, falei para ele, eu fiz a comida, esquentei a lasanha que ele gostava. Mas naquele dia Deus mostrou para mim que ele estava eufórico. Ele estava diferente. Aí eu ainda fui na estrada, não falei nada para ninguém. Falei, Deus, por que o Felipe estava tão eufórico? O que é? É claro que na mente dele, a mente de uma pessoa que tem depressão, não sei se vocês conhecem esse processo, que é um processo e é uma doença. É um processo e é uma doença grave. Que as pessoas têm que, mas eu não preciso ir no médico, é isso. Deus, ele deixou os médicos, está na palavra. Ele constituiu e deixou o médico para nós, porque a gente precisa. Nós vivemos num mundo que está tão deturbado, tão bagunçado, tão cheio de si mesmo, e nós temos que nos voltar para Deus, porque senão a gente não dá conta. Então, naquele dia eu voltei e perguntei para ele, você quer uma e meia, nossa, que eu terminou o almoço, esquentei, assim, a linguiça que ele gostava, ele não deu conta de comer, só falou comigo, dona Marta, eu estou só com dor no estômago. E os remédios que a pessoa depressiva toma é muito forte. Eu falei para ele, vai só tomar um leite. Toma um leite. Aí ele, você acha que só uma água? A água é só para hidratar, não é para tirar fome. E aí ele disse, vai lá tomar um leite. Ele não tomou. Aí eu voltei de novo, perguntei porque ele estava no banheiro. Eu fiquei na porta, eu falei, se eu ficar aqui, ele vai pensar que eu estou vigiando ele. Aí eu voltei, tá tudo bem com você, moço? Mas naquela semana Deus deixou ele sair para almoçar. Deixou ele sair com os amigos dele. Até eu falei para ele, eu gostei que você saiu, deu conta de sair. Mas eu só não gostei porque você bebeu, você não pode beber. Aí ele falou para mim, aí ele falou para mim, eu gostei de ter saído. Mas naquela hora, nem Deus falou para mim por que alegrou meu coração. Que ele disse que gostou de sair. Foi a forma que Deus deixou a semana. Ele esquentou a comida depois, na semana comeu, pagou as contas dele tudo. Aí eu falei, o senhor está falando para mim. Mas o senhor não deixou estar aqui na hora. O senhor é maravilhoso e Deus é zeloso pelas nossas vidas. Deus é um Deus zeloso que cuida de nós. Mesmo quando nós não entendemos, Ele está ali cuidando de você, falando para você, olha, eu estou aqui, você não está sozinho, fica firme. E com a outra minha sobrinha que eu pedi, ela está aí, eu falei para a irmã, fez a cirurgia do braço, está tudo bem, está lá comendo bem, está se cuidando, nós cuidamos. Mas dele não era assim. Naquele dia Deus falou assim, pode não ter jeito para a sua depressão, você não quis, mas hoje eu estou te curando aí dentro e vou te levar. Foi a forma. Então eu entendi dessa forma. E aí Deus deixou eu sonhar com ele. Deixa só eu sonhar. Me mostra como o Senhor sempre me mostra dos outros. Ele passava assim rápido e falava para mim, tchau. Não tinha uma ferida, não tinha nada. A Bíblia diz que quando eu não estou aqui, eu não fui curado. Então ele foi curado lá na alma, que precisava ser curado. Nós que estamos aqui nesta manhã, vamos falar da cura da alma. Falar para as pessoas se cuidar da alma. Não é só, isso não implica só uma caminhada, só emagrecer, não, é curar, deixar Jesus curar a nossa alma. É a nossa alma que fica doente, que é a nossa carne. Aí Deus levou a alma, o espírito já era dele e o corpo voltou para... Mas foi triste. Mas eu quero agradecer pelas orações. Pela intercessão, encontrei a irmã, falei para ela lá. Eu nem conhecia ela na hora que eu estava tão ruim. Então eu quero dizer que Deus continue fiel. Vamos continuar orando, porque Ele é maior de que todos os nossos problemas, de que tudo Ele é maior. Muito obrigada pelas orações. Amém. Paz.
Amém, né? A gente que é cristão, a nossa responsabilidade é orar, né? A gente ouve alguém falando que está com problema, alguém da nossa família que está com problema, a gente sempre vai orar, mesmo que às vezes o médico fala assim, não tem mais jeito. Esses dias eu fui orar por uma mulher que estava no hospital e não tinha mais jeito. Chega lá e eu orei para Deus curar ela, mesmo o médico falando que não tinha mais jeito. Ela não foi curada, ela morreu, mas a nossa missão, a nossa responsabilidade é orar, né? Para que Deus cure, para que Deus faça o melhor, e Deus vai fazer a vontade dele, né? E a gente sabe que a vontade de Deus, ela é soberana, mas a gente como cristão, a gente ora e tem coisas que acontecem que a gente não entende, né? Mas a gente coloca diante de Deus até isso que a gente não entende, né? Porque quando a gente não entende, só Deus que pode trazer pra gente o consolo, né? A explicação e o que a gente precisa, né? E o conforto também, quando a gente passa por algo assim tão difícil, né? Deus que tem poder para confortar o nosso coração, para não deixar a gente desesperado, né? A gente fica triste, mas não fica desesperado, não fica, né? Angustiado, porque a gente sabe que a gente tem um Deus que está conosco. Amém? Você quer falar? Falar foi bem rápido aqui. Aqui no Salmo 70 diz assim a palavra do Senhor. É um salmo de Davi, ele diz: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Ó Senhor, apressa-te em ajudar. O primeiro versículo. O quinto versículo, que é o outro, diz assim: eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Ó Senhor, não te detenhas. Davi era um homem que tinha muita liberdade com Deus. E ele era um homem que estava na presença de Deus. E ele tinha liberdade para pedir para que Deus se apressasse por ele. E no Deus disse: ó Senhor, não te detenhas. Ele explica que tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenha. Às vezes nós estamos necessitados e nós, quando temos liberdade com Deus, nós falamos, nós temos medo de falar com Deus dessa maneira. Mas Davi não tinha, porque ele era um homem que estava na presença de Deus, tinha liberdade com Deus. E Deus, ele está para nos ajudar, e quando nós estamos necessitados, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude. Nós estamos necessitados, precisamos naquela hora, daquele dia. E Ele não vai deixar, como Caleb esperou 45 anos, Ele vai atender. Deus é Deus de agora, Deus de hoje, Deus de imediato, né? E Ele nos auxilia na hora que nós estamos necessitados. Mas para isso nós precisamos ter confiança, liberdade e estarmos na presença do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Eu agora vou chamar a irmã Betânia, que vai trazer a palavra, amém? Para a gente orar por ela. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, nós te apresentamos a vida da tua filha, Deus, a tua serva, que vai ministrar a tua palavra. O Senhor vai te abençoando a vida dela, meu Pai, o ministério dela, meu Deus. Fala conosco esta manhã, Senhor. Abre a nossa mente, Senhor, o nosso entendimento, os nossos corações, para que a gente possa ouvir e entender, Deus, a tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Amém. Salve os irmãos para a paz do Senhor, amém? Vamos ler aqui em Romanos 5, eu vou ler do 14 ao 18. Romanos 5. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morremos muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantemente sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, porque a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte,
muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinaram em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque assim como só pela ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos se tornaram justos. Amém? Aqui Paulo, ele está falando, a gente vai ver um contraste, né? Ele fala que pelo pecado de o pecado entrou no mundo, e mesmo aqueles que não pecaram, eles tinham a condenação do pecado. E pelo sacrifício de um só, também veio a graça, veio a justiça, veio a vida. E aí quando ele faz essa comparação, ele fala assim, olha, o pecado trouxe a morte, mas que Jesus fez, muito mais a graça fez por nós. Então às vezes a gente fica olhando, às vezes a gente pensa assim, mas eu sou um pecador, eu pequei, mas muito mais o que Deus fez por nós. Muito mais. Deus, ele manda o seu Filho amado para morrer por nós, para o quê? Para que a humanidade que estava caída fosse salva, recebesse a graça. E a graça, ela não vem pelo que nós fazemos, é pelo que Jesus fez por nós na cruz, pelo que Jesus conquistou por nós na cruz. E aí muitas vezes a gente esquece de tudo que Jesus conquistou por nós na cruz. Era como o povo de Israel. Deus falava para o povo de Israel que eles iam receber a terra prometida, que eles não eram mais escravos, mas todo momento eles queriam voltar para a escravidão. A todo momento eles queriam voltar para o Egito. Eles falavam assim, quando vinha uma dificuldade, quando vinha alguma coisa que não era como eles imaginavam, eles falavam assim, olha, eu quero voltar para o Egito. Era melhor a gente ficar lá do que vir para morrer aqui. Mas o Senhor tinha libertado aquele povo do Egito. Eles tinham tirado da escravidão e a todo momento aquele povo queria voltar para a escravidão. E a gente tem que olhar para o que Jesus fez na cruz e a gente ouvir, assim, a gente tem que se dedicar a entender a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, para que a gente possa saber tudo que o Senhor conquistou na cruz. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se a gente não estudar isso aqui, a gente não vai acreditar em tudo que o Senhor fez. Nós precisamos estar estudando constantemente essa palavra para que a gente possa saber tudo que o Senhor conquistou e que a gente possa receber. Porque como Paulo fala aqui, muito mais do que o Senhor fez. O pecado entrou no mundo, mas foi muito maior do que o Jesus fez por nós. O que Jesus fez por nós, ele acaba com tudo aquilo que tinha no mundo. Ele acaba com o pecado, acaba com a lei e ele traz a graça sobre as nossas vidas. E aí aqui no versículo 17 ele fala bem assim, que a ofensa, por meio da ofensa, reinou a morte, mas muito mais receberem abundância, a graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Aqui Paulo está falando que nós precisamos reinar em vida. Nós precisamos reinar em vida para que a gente possa dominar as coisas que acontecem sobre as nossas vidas. Quando ele fala para a gente reinar, não fala que a gente vai reinar e mandar, mas a gente vai reinar sobre as nossas vidas, vai reinar sobre os nossos sentimentos, a gente vai reinar sobre as circunstâncias. E como que a gente vê quando um rei reina, ele faz decretos. Então nós temos que aprender a decretar sobre as nossas vidas o que o Senhor falou sobre nós. A gente precisa estudar a Bíblia para que a gente possa declarar com a nossa boca, alinhada ao que o Senhor fala sobre as nossas vidas. Muitas vezes a gente fala assim, mas nada dá certo para mim. E a gente tem que lembrar de declarar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente fala que a gente é fraco, mas a gente tem que lembrar que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece.
Às vezes a gente fala que a gente está, mas isso foi uma derrota, isso que aconteceu para mim não foi bom. Mas a gente tem que lembrar que em Cristo nós somos mais que vencedores. A gente tem que lembrar de tudo que o Senhor conquistou e começar a declarar com a nossa boca. Porque a Bíblia fala, porque a nossa boca, ela pode ser bênção ou maldição. E a morte pode vir pelas palavras que a gente profere pelas nossas bocas. Então a gente tem que aprender a declarar aquilo que o Senhor fala sobre nós. Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos filhos amados do Senhor. Se o Senhor cuidava antes de Jesus Cristo, o Senhor cuidava dos seus servos, ainda mais nós que depois de Jesus Cristo nós nos tornamos filhos por adoção. Nós somos filhos do Senhor. Se o Senhor cuidava do povo de Israel, que eles eram servos, imagina de nós que somos os filhos amados dele. Então a gente tem que aprender com o que Paulo fala e lembrar que o que o Senhor fez é muito mais. Aqui ele fala várias vezes a palavra muito mais. É muito mais do que podíamos imaginar. O que ele fez é pela graça. E a graça é favor imerecido de Deus. Não é porque nós merecemos. Nós não recebemos a salvação porque nós merecemos. Nós ainda somos pecadores, nós ainda somos falhos e o Senhor sabe que nós somos falhos. Mas pela graça dele, porque ele enviou Jesus por amor de nós, nós temos que confiar que nós recebemos a graça do Senhor. Nós precisamos viver essa graça que o Senhor entrega para nós todos os dias nas nossas vidas. E saber que o Senhor, Ele está cuidando. O Senhor está zelando das nossas vidas. Amém? Aleluia, né? Glórias a Deus, amém? Então vamos orar mais uma vez para a gente encerrar e depois a gente já entrega, já dá a bênção final, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos aqui nesta manhã, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que nós ouvimos agora, Deus, que falou aos nossos corações. Que a gente aprenda, meu Pai, verdadeiramente, Senhor, a decretar bênção sobre as nossas vidas, meu Pai, a confiar, Deus, que o Senhor é bom e que nós vamos viver, Senhor, a sua vontade, a sua bondade nesta terra e nesta vida, Deus. Que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor venha repreender, Deus, todo o mal, Pai, todo o levante do inimigo contra a vida dos teus filhos, contra a vida do teu povo, meu Pai. Nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, porque nós confiamos em Ti, porque nós cremos, meu Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso, que o Senhor, Pai, é um Deus amoroso, que nos ama, que cuida das nossas vidas, meu Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos, meu Pai, que estão aqui nesta manhã. Nós colocamos também diante de Ti, Senhor, a família, Deus, dessa irmã que veio aqui contar o testemunho, Senhor, que estão sofrendo, meu Pai, que estão passando por esse momento de dificuldade, Deus. Que o Senhor venha consolar, meu Pai, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor, Pai, venha abençoar a vida deles, Deus, que eles nunca, Deus, se sintam sozinhos, que eles nunca, meu Pai, se afastem de Ti, meu Deus, porque o Senhor tem tudo, Deus, que eles necessitam, e que em nome de Jesus, o Senhor venha confortar o coração de cada um. Abençoa, Deus, cada um que está aqui nesta manhã, meu Pai. O Senhor sabe, Deus, o que cada um está precisando. O Senhor sabe, meu Pai, o que cada um está colocando diante de Ti, Deus. E nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que faz milagres. O Senhor é o Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer. E nós pedimos, Deus, que o Senhor venha entregar bênção na vida dos Teus filhos em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, as finanças dos Teus filhos, Deus. Abre portas, meu Pai. Abençoa o salário, Deus. Multiplica as moedas. Abençoa o comércio, Deus, daqueles que são comerciantes, Deus. Que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, em nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti também, Senhor, o nosso país, Deus, o Brasil. Pedimos, Deus, que o Senhor venha abençoar a nossa nação, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, aquelas pessoas que estão em posição de autoridade, de liderança, Deus. Que o Senhor quebrante o coração desses homens, meu Pai. Que eles amem, Deus, o Brasil, Senhor, meu Pai. Que eles amem o povo e que eles façam o melhor, Deus, pela nossa nação. Vai abençoando, Senhor, a vida de cada pessoa, meu Pai. Vai repreendendo tudo que não vem de Ti, Senhor. Nós temos visto tantas pessoas em situação de rua, meu Pai. Tantas pessoas viciadas, Deus. Tantas pessoas dependentes.
Que o Senhor venha libertar, meu Pai, essas pessoas que estão cativas do inimigo, meu Pai. Vai libertando em nome de Jesus, Senhor. Vai mudando a situação, vai mudando a vida, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós colocamos diante de Ti também o nosso dia de hoje, Senhor. Esta semana, Deus, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando sabedoria, meu Pai. E nos guiando em todos os nossos caminhos, Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém.